Fala galera, tudo bem? Começando hoje mais um programa Ativa 10K, o programa que vai ajudar você, personal trainer ou profissional de educação física, a chegar nos 10 mil mensais, faturamento de no mínimo 10 mil mensais. É isso que a gente espera, né, Lucas? É isso aí, vamos trabalhar para isso. Eu sou o Guilherme, eu sou uma testemunha de que realmente essa fórmula funciona. Estou até hoje aí trabalhando como personal e vamos passar para vocês aí várias estratégias para a gente chegar nesse objetivo. E hoje o nosso episódio vai falar de um assunto muito importante, né, que está muito presente no dia a dia de quem trabalha com o público idoso, que é diabetes. Mas por que nós, personal trainers, precisamos entender de diabetes para faturar os 10 mil por mês, para atender o público idoso? Na verdade, assim, vamos falar um pouquinho sobre a importância do diabetes, né? Essa doença, atualmente, ela atinge em torno de 463 milhões de pessoas no mundo. E esse aí é um estudo recente, de 2022. Isso. Né? Tem um outro estudo de 2019, feito no Brasil, que fala que cerca de 20% da população idosa, ou seja, aquela que tem mais de 60 anos, 20% das pessoas também têm diabetes. E aí é legal, realmente, fazer uma analogia. São 20%. Então quer dizer, se você trabalha com público idoso, se você tiver 5 alunos, quer dizer que pelo menos um deles vai te dizer que tem diabetes. Se você tiver 10 alunos, pelo menos 2 deles vão te dar tem esse diagnóstico. Né? Então aí realmente a importância de a gente entender o mecanismo da doença, né, e como é que o exercício físico vai influenciar a pessoa que tem o diabetes, né? É porque o exercício tem um papel primordial no tratamento da doença. E nós, como educadores físicos, personal trainers, nós temos que saber quais as melhores estratégias, né, e que de outras formas a gente pode ajudar no nosso aluno idoso a combater essa doença que é tão prevalente na sociedade. Perfeito, perfeito. Antes de começar, já entrar no assunto mesmo, a gente sempre dá uma sugestão de vocês irem anotando, né, os principais pontos que vocês assistem aqui no programa, né, no conteúdo da aula. E hoje, para nos ajudar, até a gente vai usar o Flipchart aqui, né, para colocar alguns tópicos que a gente acha importante. Né? Então, a sugestão é que vocês façam mesmo, até porque com isso a gente vai conseguindo gravar mais a informação, né? Mas, Lucas, vamos entrar no assunto, então? Bora. Vamos começar, então, classificando, conceituando o que é diabetes. Bom, diabetes é uma doença crônica e degenerativa. Ela se caracteriza pela hiperglicemia, coloca lá, vou botar Guilherme, aqui, que é o aumento da concentração de glicose no nosso sangue. E pois por que ocorre o aumento dessa concentração de glicose? Existe um hormônio chamado insulina, que todos nós conhecemos, que de forma geral ele é responsável por facilitar o transporte da glicose para dentro de células-alvo no nosso organismo. Perfeito. Às vezes, por um motivo de um defeito na secreção da insulina, que ocorre lá no pâncreas, né, nas células beta do pâncreas, e então, às vezes, num defeito na secreção, a gente tem a liberação de insulina prejudicada, ou às vezes a diabetes pode ocorrer, ou a hiperglicemia pode ocorrer, devido a um mau funcionamento da insulina que está circulando pelo sangue. Essa resistência da insulina de entrar nos tecidos, né? Exato. Então, na verdade, essa diferença, né, a gente já pode classificar, né, a diabetes em diabetes 1 e diabetes 2. Né? Essa diabetes do tipo 1, então, foi a que o Lucas falou inicialmente, né, que tem um defeito na secreção, né, da insulina pelo pâncreas. Essa diabetes do tipo 1, normalmente, ela ocorre mais em crianças e adolescentes. E aí, nós, né, que trabalhamos com o público idoso, quando a gente receber alunos idosos que têm a diabetes tipo 1, normalmente são pessoas que já estão no estágio mais avançado da doença. Então elas já apresentam uma série de complicações a mais. Né? Exato. Já a diabetes tipo 2... Bom, a diabetes do tipo 2,
é a diabetes que atinge de 90% a 95% da população. É disparada a mais prevalente, né? Então, 90% a 95%. É muita gente aqui, né? E ela decorre em função de algumas causas que são adquiridas ao longo do tempo, né? E a gente lista aqui as 5 principais causas. Eu tenho né? certeza que todo mundo sabe. A gente vai ver. A primeira delas, né, é a dieta desequilibrada. Vou botar um ponto aqui. Dieta desequilibrada, então, é o primeiro ponto, né? A segunda, que tem muita relação com a gente, é o sedentarismo. Terceira é o estresse. A quarta, não é surpresa também, obesidade. E a quinta, até que tem uma relação com a obesidade, adiposidade abdominal. Sabe, Guilherme, eu gosto de fazer uma analogia para diferenciar a questão de diabetes 1 e diabetes tipo 2. Como é que eu decorei a diabetes 2? Né? Eu vejo a diabetes tipo 2 como uma greve. Como assim uma greve? Como assim uma greve? Se a gente for pensar nas diferentes profissões, os profissionais fazem greve quando estão insatisfeitos com algumas condições de trabalho que são impostas a ele, certo? Sim. Aumento de salário, excesso de carga horária, enfim. A diabetes tipo 2 nada mais é do que uma insatisfação do nosso corpo com as condições de trabalho que o indivíduo está dando para ele. Mais ou menos assim. O indivíduo entrega uma dieta desequilibrada, o indivíduo não se mexe, passa sentado no sofá, é sedentário, o indivíduo está altamente estressado. O corpo, então, né, contrário a essas condições de trabalho, então é assim, então a partir de agora nós vamos entrar em greve. A partir de agora a gente não vai mais aceitar, ou pelo menos nós vamos trabalhar num ritmo mais lento e não vamos mais pegar essa glicose que a insulina está trazendo para a gente. Entendi. A gente vai deixar essa insulina acumulando na corrente sanguínea. Tá, mas então os trabalhadores, nesse caso, seriam, vamos dizer assim, os tecidos que receberiam a glicose, é isso? Isso, os tecidos-alvo. Ah, ok. Então, se a pessoa lá tem uma alimentação desregrada, enfim, aí os tecidos, a gente não vai aceitar. Então, fizemos greve. É isso. A glicose vai ficar acumulando aí. Vai ficar acumulada. Só que tem um problema. A greve, normalmente, para uma greve funcionar, ela tem que ter muito impacto. As pessoas têm que perceber impacto. Percebe quando tem greve do transporte público? A cidade fica parada, o trânsito para. Greve das empresas que fazem o recolhimento do lixo. E logo as pessoas percebem que o lixo começa a acumular. Então o impacto é visível. Só que tem algumas profissões que às vezes o impacto não é tão claro, não é tão nítido para a população. Uhum. E aí normalmente essas categorias, esses profissionais, eles têm um pouco mais de dificuldade nesses movimentos de greve, porque, enfim, não se percebe. Uhum. Qual que é o problema do diabetes mellitus tipo 2? É que nesse caso, eles pertencem a essa categoria de profissionais em que o impacto não é percebido. Então as pessoas acabam não percebendo muitas vezes a presença da doença. A diabetes mellitus tipo 2, ela é uma doença silenciosa. Então a pessoa pode conviver muitos anos com ela sem perceber. Só vai perceber quando tiver em estágios mais avançados. E aí é um dos grandes riscos, né, e problemas dela. Sim. Tu sabe que agora até me fez lembrar uma aula lá da nossa pós. Eu não sei se tu vai te lembrar disso. Mas as primeiras coisas que o nosso professor falou assim, ele questionou a turma, perguntando assim, vocês sabem quantas doenças, em média, tem uma pessoa idosa? Não sei se tu te lembra disso. Primeira aula, eu acho. Foi nas primeiras aulas. Primeiras aulas. E aí,
Até então eu não sabia, né? E fiquei surpreso com a resposta dele. Ele falou, em média, pessoas acima de 60 anos, em média, têm 7 doenças. É muita. Só que o que ele falou? Que muitas vezes, a maioria dessas doenças, as pessoas não sabem que tem. As doenças são silenciosas, assim como diabetes. E aí é um perigo, né? Porque daqui a pouco tu vai perceber quando ela está num estágio muito avançado. E qual o problema do diabetes, né? Essa hiperglicemia, ela vai causando danos nos nossos vasos sanguíneos. Uhum. E esse dano, esses pequenos estragos nos vasos, vai aumentar o nosso risco de AVC, doença coronariana, né? Porque vai gerando um desgaste na parede dos nossos vasos. E é uma doença silenciosa que a gente não está percebendo. Às vezes, a gente só vai saber que a gente tem lá na frente quando tem um outro problema que é relacionado a isso. E agora tu tocou no assunto que a diabetes, por característica, a pessoa que tem diabetes, ela fica com hiperglicemia durante uma boa parte do dia dela, né? Então, um dos efeitos do exercício, já vamos entrar lá, já até vou virar aqui. Guilherme, só acho que antes, Pode uma falar. coisa que é importante a gente falar, Pode falar. que o diabetes mellitus tipo 1 e 2 são duas formas Sim, da diabetes. sim, Acho que a gente pode só destacar que existem outras formas, sim. e uma delas é a diabetes gestacional, que acho que é bem conhecido, mas que não vai atingir Para o nosso nós, público, né, não vai. né? Mas também tem um tipo de diabetes, que é um diabetes induzido por medicamentos. Essa sim. Essa Né? vai estar Então na a gente nossa... que trabalha com idoso pode, em algum momento, encontrar esse tipo de situação. Exato. Porque existe uma série de medicamentos que são comumente usados pelo público idoso, que estão na lista de medicamentos que podem induzir esse tipo da doença. Exatamente. Então acho que é bom ter isso no radar também, né? Porque realmente vai estar... E aí a importância também de a gente ter registrado isso. Até a gente falou numa aula, principalmente de anamnese, de rotina, de área de treino, onde a gente tem que ter registrado todas as informações do nosso aluno. Não só as informações dele lá do início, mas como a de treino diária dele, né? A gente vai pegando toda a rotina dele e vai registrando, porque qualquer detalhezinho para o idoso faz total diferença na organização do nosso treino. Então isso é muito importante, né? Mais pra frente a gente vai falar disso aí, né? Da importância da anamnese, porque os medicamentos eles podem interferir de uma forma ou de outra no risco de hipoglicemia, mas mais pra frente tá previsto a gente falar isso aí, né? Então quando a gente fala, voltando ali, quando a gente fala de hiperglicemia, a gente vai ter vai ter hiperglicemia durante grande parte do dia. Então um dos objetivos do tratamento em si, e aí a gente pode colocar o exercício junto, é justamente a gente diminuir o tempo, né, de essa pessoa com diabetes, ela tem hiperglicemia, né? Então já é uma função também do exercício. Até vamos botar aqui então. Diminuir o tempo de hiperglicemia. Porque, assim como o Lucas falou, muito tempo de hiperglicemia vai gerar danos em outras estruturas, né? Como os vasos, podendo causar mais danos daí e trazendo outras doenças, né? Sabe que o American College of Sports Medicine, ele traz ele usa o termo que eu acho bacana, a importância do exercício. Esse exercício tem o papel de diminuir as excursões diárias em hiperglicemia. Porque é exatamente isso. Ao longo do dia, a nossa glicemia ela vai fazendo como um período cíclico, né? Um período ondulado. Então, quanto menos tempo a gente ficar quanto menos excursões a gente fizer lá em valores muito altos, melhor. Sim, sim. Bom, mas vamos lá então. Além dessa questão do tempo de hiperglicemia, o exercício também tem um papel fundamental, né? Como é que ele ajuda nesse processo da diabetes? E aqui eu acho um ponto sensacional, cara. Esse benefício do exercício, para mim, é uma coisa que deveria ser mais divulgada. Vai falar o que é que eu falo? Vai me deixar com essa cereja do bolo? Não, já que tu criou toda essa... Tá, né? Então tá. O exercício, durante o exercício, e aqui estamos falando de qualquer tipo de exercício, né? Resistido, exercício aeróbico. Durante o exercício, ocorre um aumento na captação de glicose pelas células lá no músculo-alvo, no músculo que está sendo trabalhado.
E esse aumento que ocorre, ele é independente da insulina. Ele ocorre por vias independentes da insulina. O que isso quer dizer? Quer dizer que não importa se o pâncreas está secretando ou não insulina, não importa se a insulina está funcionando bem ou não. Durante o exercício, a captação de glicose é aumentada. Cara, olha a ferramenta que a gente tem. Aí eu vou lembrar de outra frase lá do nosso professor, que ele falava o seguinte: se pegasse exercício físico e colocasse dentro de um frasco e colocasse para vender dentro de uma farmácia, ele ia ser o remédio mais caro, mas o mais comprado por todas as pessoas. Sim. Porque os benefícios dele, a gente está falando do benefício em relação a diabetes, mas olha a quantidade de benefícios que ele traz para as pessoas, e não só em relação a diabetes, né, mas sim sobre várias doenças. E a maioria de medicamentos tem efeitos colaterais. Exatamente. Quais os efeitos colaterais do exercício? Pô, são extremamente benéficos, né? Então, olha esse valor, esse remédio, e por que tem muita gente ainda que não faz exercício físico? E essa é uma pergunta também que, claro, é para uma discussão aí futura. Mas, claro, está chegando informação agora para mais pessoas, né? Então, está saindo mais estudos científicos, comprovando cada vez mais os benefícios do exercício. Então, a tendência sempre é de aumentar esse público, né? Isso é bom para nós. Mas é por isso, Guilherme, que eu acho eu acho que assim, quando nós queremos também ser profissionais valorizados. E esse tipo de informação que a gente trouxe aqui, de que o exercício ele aumenta a captação de glicose por vias independentes de insulina, é o tipo de informação que a gente tem que divulgar e a gente tem que falar para o nosso aluno. Porque muitas vezes acontece assim, o aluno chega, tem que fazer exercício físico. Mas será que ele sabe por que de fato ele tem que fazer? Ou ele só, tem que fazer exercício físico porque o médico disse, ou porque o exercício é bom. Então eu acho fundamental que a gente explique o porquê. Porque fazendo exercício físico, o teu músculo que está trabalhando, ele vai tirar essa glicose que está acumulada no sangue. E aí vamos buscar formas simples de falar para o nosso aluno, fáceis de explicar, né? Mas dá essa informação. E no momento em que ele está fazendo exercício com regularidade, que o músculo capta a glicose do sangue, a gente pode entrar numa situação de reduzir a medicação que está tomando. Claro. Ou quem sabe, nem tomar, até parar a medicação. E olha a economia para o aluno, né? Se a gente for pensar, assim, mais exercício significa menos glicose no sangue, né? Menos medicação e mais economia, porque tu não vai ter o custo, né? E com isso, mais saúde. Então, assim, benefício melhor que esse não tem, né? E isso que tu fala de educar o nosso aluno, não também só pela questão do exercício e falando dos benefícios do exercício, mas também até orientando ele em relação à rotina de vida dele, para tornar ela mais saudável, como a gente mostrou ali das causas da diabetes 2, né? Falar em relação à questão de estresse, da dieta, tudo isso são pontos que a gente vai ganhando com ele, né? E ele vai se sentir mais confiante no nosso trabalho e assim a gente vai criando uma fidelidade maior com o nosso aluno, nosso cliente. E é isso que a gente precisa realmente para chegar lá naqueles 10K que a gente tanto sonha. Né? Então, e mais especificamente essa questão do diabetes, a questão da educação é fundamental. E quando a gente fala em educação, a gente fala para que o aluno ele faça a adesão correta ao tratamento. Então, é nosso papel trabalhar em conjunto com outros profissionais da saúde, com o médico dele, incentivando todas essas questões que o Guilherme trouxe. E até essa questão de educação, Guilherme, eu lembro de um aluno meu quando eu dava aula de natação. Eu recém tinha me formado. E olha como as coisas marcam, né? O Rudinei. Se tiver a oportunidade de assistir aí, olha como eu guardei a informação. Um dia conversando com o Rudinei, recém-formado, e o Rudinei me disse: olha, Lucas, a nossa profissão se chama educação física. E educação não vem na frente por acaso. Boa. Então, não basta apenas a gente dar o treino e pensar apenas no físico, a gente tem que pensar na educação do nosso aluno.
Então, eu acho que cabe perfeitamente aqui nesse contexto, né, da diabetes. Né? Bom, eu coloquei aqui então a diminuição do tempo de hiperglicemia, né, a captação da glicose, né, do sangue, e também tem um outro efeito, mas é um efeito pós-exercício, né? Isso. Pós-exercício. Que é sensacional também. É sensacional. Sem querer puxar a brasa para o nosso lado, né? Mas enfim. Que permanece essa sensibilidade à insulina por muito mais tempo, né? E tem estudos que dizem ali que de 2 até 72 horas pós-exercício. Isso. Né? E isso vai variar conforme a duração e a intensidade. Né? Exatamente. Então, assim, ó, já que a gente está falando em algumas variáveis, né, como frequência do exercício, né, como a intensidade, o volume, vamos entrar numa outra discussão, então. Não sei se tem mais alguma coisa para falar a respeito disso. Não, vamos adiante. Vamos lá, então. Essa aqui pode causar aí um conflito aí entre os colegas. Qual é o melhor tipo de exercício para quem tem diabetes? Vocês sabem? Saberiam me dizer? Chutam? Bom, o que a gente tem que analisar aqui, né? Primeira coisa que a gente pensa é que a diabetes está associada ao metabolismo dos carboidratos. É a primeira coisa que a gente pensa. Mas é bom lembrar também que a insulina ela tem uma relação direta com a síntese proteica, o aumento de massa muscular, né? Então, numa situação aí de diabetes, onde tem uma deficiência, né, na questão da insulina, a gente acaba tendo uma situação também de diminuição da síntese proteica, né, da pessoa que tem diabetes. E aí começa aquela bola de neve, aquela famosa bola de neve, né, onde se tem diminuição da síntese proteica, diminuição da massa muscular, mais fragilidade, maior a chance de risco de queda, e assim vai. Aí entra na questão psicológica, enfim, é aquela bola de neve tradicional que a gente conhece. Que junta duas coisas, junta o processo de envelhecimento, né, que já é caracterizado por uma redução natural de massa muscular, né, e de força, e esse processo ele ainda vem, digamos, ele é exacerbado pela questão da diabetes e pela ineficiência da ação da insulina. Então, é por isso que é comum ter essa associação de caso de aumento de risco de quedas em pessoas idosos diabéticos. É verdade. Então, assim, aqui a literatura traz que o trabalho mais eficiente com diabético é um trabalho chamado combinado, né? Onde a gente vai juntar o trabalho resistido com o trabalho aeróbio. Né? Na verdade, os dois tipos, vai encontrar diversas evidências que os dois tipos de exercícios produzem benefícios. Sim. Né? Os dois tipos vão melhorar a captação de glicose, os dois tipos de exercício vão melhorar a sensibilidade à insulina após o exercício. Mas a gente pode pensar em algumas coisas agora. Em relação, por exemplo, à estratégia de treino. Pensando aqui que a gente tem o treino resistido, que a gente pode optar, o exercício aeróbio e combinado. Mas como estratégia, o que é melhor então? Começar pelo resistido ou começar pelo aeróbio? Né? Uma outra discussão. E aí vale lembrar... Eu acho que para a gente responder isso aí, acho que a gente tem que ter em mente duas perguntas. Né? Qual o nível de capacidade funcional do seu aluno? Isso que eu ia entrar agora. Né? E quais as preferências do seu aluno? Preferências, por que preferências? Ele tem que escolher o exercício? Qual o gosto pessoal dele? Porque não adianta a gente achar que existe um exercício que é o melhor de todos, né, se aquele aluno não fizer aquele exercício. Ele não tem prazer algum em fazer. Não tem prazer algum. Então a gente tem que é uma questão importante de ser analisada, que é importante a adesão dele ao programa de treino. Mas a gente tem que encontrar uma solução uma solução de exercício para ele que também seja efetivo em relação à diabetes que ele tem, né? Então a gente procura uma alternativa que seja interessante para ele, que motive ele pelo menos a persistir no programa. Mas e aí, como é que a gente identifica qual tipo de exercício pode ser o mais indicado para aquele aluno? Exatamente. Cada caso, né?
E até voltando ali à pergunta anterior, o que a gente vai fazer primeiro, resistido ou aeróbio, né? Eu acho que isso aqui vai responder as duas coisas. A gente tem que identificar, então, o nível de capacidade funcional do nosso aluno. Mas o que é isso, né? Se a gente for lembrar, tem algumas aulas que a gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso, né? E os idosos, eles podem ser classificados em 5 níveis relacionados à capacidade funcional, né? Vamos lembrar delas, então? O primeiro aqui são os idosos da elite física. E são aquelas pessoas que até hoje fazem esportes e até competem. Né? Então, obviamente que eles têm todo um histórico já de exercício físico ao longo da vida e permanecem, estão muito bem. Né? Temos o número 2 aqui, que são os fisicamente... palavra grande. Fisicamente condicionados. Vou botar aqui, ó, fisicamente condicionados. Que também praticam exercícios, não competem, né? Mas eles têm as atividades de lazer deles, os hobbies, então eles praticam exercício, né? E estão bem também. O terceiro são os fisicamente independentes. E aqui, eles daqui a pouco não vão praticar os esportes, mas eles conseguem, entre aspas, se virar no dia a dia deles. Eles fazem as atividades de vida diária e não necessitam de ajuda. Claro, atividades aí já mais intensas já tem um pouquinho de complicação, né? O número 4 aqui são aqueles idosos considerados frágeis. Frágil, né? E esse aqui já tem sérios problemas, já em fazer algumas atividades de vida diária. Bom, e o número 5 aqui são os fisicamente dependentes. Ou seja, eles necessitam de auxílio para realizar as atividades do dia a dia, né? Então a gente começa a pensar um pouquinho, lá naquela pergunta que a gente fez, o que é melhor, trabalho resistido ou trabalho aeróbio? E aí eu vou pegar um exemplo aqui, vou pegar o idoso de classificação 4, que ele é fragilizado. Ele é independente ainda, mas ele é fragilizado. Será que uma alternativa, ele tem diabetes, tá? Será que uma alternativa com esse aluno aqui é começar com o trabalho aeróbio? Será que ele tem, sendo frágil, sendo idoso, já perdeu massa muscular, com a diabetes, a tendência de perder mais massa muscular, será que ele tem condições de já fazer o trabalho aeróbio? Bem difícil, né? Então, como estratégia, com esse idoso aqui de classificação 4, eu vou iniciar com o treinamento resistido, com o treinamento de força, né? Então, o que a gente quer dizer? Que vai depender realmente de cada pessoa, né? O importante e o interessante ali que os estudos trazem para a gente é da gente fazer esse trabalho combinado. Agora, a estratégia de treino vai depender de cada pessoa que a gente for atender. E aí a gente vai entrar na questão das preferências também, né? Porque a gente precisa que o aluno se envolva com o programa de treinos. E aí, a partir disso que o Guilherme trouxe, ok, o idoso está num nível de classificação funcional mais baixo, talvez ele não tenha condições de fazer o treino aeróbico ainda, mas tu pode começar, digamos que ele goste, que ele gosta de caminhar. Tu vai explicar para ele o porquê dele começar com um treino de força, né? Tu pode programar com ele uma evolução para que no futuro vocês possam iniciar um treino aeróbico. E aí tu vai ajustando as preferências dele, qual o nível de capacidade. Porque sim, no mundo ideal, a gente tem que as recomendações é que a gente busque o maior número, a maior quantidade possível de exercício que aquela pessoa puder fazer, claro, de acordo com as condições físicas e mentais dela. Né? É isso aí. Mas, hein, Guilherme, tá. Mas então a gente falou assim, né? Acabou o nosso quadro. Acabou o quadro. Vamos manter aqui. Então tá. Então a gente falou que a pessoa pode... os dois tipos vão trazer benefícios, treino de força, treino aeróbico, que seria legal que a gente buscasse um treino combinado, porque os estudos mostram que são os melhores efeitos.
né? Mas tá, e de quanto tempo que a gente recomenda para o nosso aluno treinar? Existe uma referência para isso? Sim, a resposta é sim. Vamos lembrar daquela questão dos benefícios transitórios, né? Isso. Que o exercício proporciona. Né? São os benefícios pós-exercício. Pós-exercício. Que duram de 2 a 72 horas, conforme tu grava disse. isso aí, isso é importante, tá? Em relação ao trabalho aeróbico, existe uma recomendação de que se faça de 3 a 7 vezes por semana, né? Com um intervalo de no máximo 2 dias. Ou seja, a frequência do trabalho aeróbico é muito recomendada, né? De 3 a 7 dias. Por que essa a gente pode botar aqui, né? De no máximo 2 dias? Coloca aí Deixa eu voltar aqui. Por que no máximo 2 dias? Porque assim, ó, essa natureza transitória do benefício que o exercício traz, a sensibilidade à insulina, é como se fosse um remédio. O remédio, o que tu faz? Tu toma um remédio, tem um tempo pelo qual aquele remédio ele vai agindo no organismo, e depois de um certo tempo, tu precisa tomar uma nova dose para continuar tendo efeito. Exatamente. O papel do exercício é exatamente a mesma coisa. A gente precisa que o aluno tenha um estímulo, e como tem esse período transitório, aos pouquinhos, essa sensibilidade, esse efeito na sensibilidade vai se perdendo. Então a gente precisa reforçar um novo estímulo, né, para que o benefício se prolongue, mantenha, né? Se mantenha. Exatamente. E aí volta aquilo que a gente comentou, a gente reduzir aqueles períodos em hiperglicemia. E aí lembra quando a gente falou a gente falou numa aula sobre valorização profissional. E a gente fez uma comparação com o médico, né? Que o médico avalia, mostra resultado e tal, e é a mesma coisa, o médico vai lá, pede para o paciente dele tomar uma medicação com a dose tal, né? E nós, como professores, a gente também. A gente vai fazer uma programação de exercício e é a gente que vai indicar a dosagem do exercício, né? O número de séries, número de repetições, ou será que simplesmente a gente chega e manda o aluno fazer um exercício com tantas repetições, sem saber? Tu imagina assim, o médico chega lá para o paciente dele que tem hipertensão, tem que tomar losartana, e fala isso. Aí o cara vai lá e toma, sei lá quantas dosagens, né? O que pode acontecer? Pode dar uma arritmia cardíaca fatal na pessoa, né? Então a gente tem que saber, tem que ter conhecimento, ciência da prescrição do treino também, do volume que a gente vai aplicar, da intensidade que a gente vai aplicar, e cada doença tem as suas características, tá? Então é importante a gente saber isso. Bom, mas vamos ao treino resistido agora, então. Eu ia te perguntar, e o treino de força? Treino de força. A recomendação do treino de força é de 2 a 3 vezes na semana, né? E a recomendação aqui é que pelo menos se faça um dia de intervalo. Isso, né? Nunca em dias consecutivos. Nunca em dias consecutivos. Até nessa mesma lógica de tu observar um tempo para que a pessoa receba um novo estímulo e consiga manter esses benefícios por um período prolongado. Exato. Se fizer 3 vezes seguido ali, o que acontece? Depois fica 4 dias sem treinar na semana. Exatamente. Mas eu acho que assim, né, é importante lembrar que cada caso é um caso, então são recomendações, deve-se começar de forma gradual, respeitando a individualidade do aluno, né, mas sempre buscando atingir aqueles valores maiores de atividade física, considerando ali as condições físicas e mentais do nosso aluno. Perfeito. Mas será que existe alguma situação em que a gente não vai recomendar que o nosso aluno faça exercício? Eu acho essa informação... existe algum nível de glicemia que o nosso aluno não deveria fazer exercício? E pior é que existe, né? Então, assim, se fala na literatura, até a gente encontra vários resultados aí, né? Mas que se a pessoa tiver com o índice glicêmico dela em 250, 300 ou mais, a gente não deve fazer o exercício, o treino com ele, né? Tu sabe que recente agora, nas diretrizes do American College,
que é das literaturas que a gente se embasou para trazer essa aula para vocês, né? Importante, acho que, dar referência aqui, né? Essa questão de nível, ela é um pouquinho diferente. Ela fala mais ou menos assim, ó, se o aluno tiver com valores de glicose de 250, deve-se avaliar o nível de cetonas que aquele aluno tem no sangue ou na urina. Se tiver com um nível médio ou alto, o exercício não deve ser realizado. Se o aluno, por outro lado, está com nível de cetonas baixo, o exercício pode ser realizado, mas com valores, mas se for acima de 300 a glicemia, o exercício deve ser realizado com muita cautela. São mais ou menos essa informação que eles trazem. E pensando na nossa prática, no dia a dia, a gente tem como saber o nível de cetona no organismo do nosso aluno? É um dado difícil da gente... Eu fui conversar com um amigo que é endócrino e questionei para ele se ele tinha um ponto de corte, né, para o exercício, na opinião dele. E aí ele me disse que a diabetes ela é muito peculiar. Ela se manifesta de diferentes formas. Então vai depender muito de cada caso, de cada aluno, da resposta de cada aluno, para definir se o exercício deve ser feito ou se daqui a pouco não é o momento de fazer exercício. Porque em condições na qual a diabetes está controlada, o exercício sempre vai ser indicado. Então, o que a gente entende? Lá na tua anamnese, e aí vamos voltar à importância da anamnese. Lá na tua anamnese, tu vai conversar com o teu aluno e tu vai questionar para ele que tipo de orientação que ele está trazendo no médico. O médico deu alguma informação de que algum nível de exercício ele não deva, algum nível de glicose ele não deva fazer exercício? O aluno sabe isso? Não sabe? Daqui a pouco, tu mesmo pode entrar em contato com o médico para buscar essa informação. Mas daí lá na tua anamnese é importante que tu converse isso com o aluno, registra a tua avaliação, tem essa informação em mãos. Mas digamos que o aluno não tem essa informação, tu já atende um aluno diabético, tu não sabe muito bem. Existe um valor de corte? Vamos deixar vamos dar um valor? Então, nesse caso, como tu não tem essa informação clara do médico, nós estabelecemos que se teu aluno estiver acima de 250, tu não sabe o que o médico orientou, qual a orientação, a gente vai prezar sempre pela segurança do aluno. Aquele negócio, né? Se for para errar, que a gente erre por menos, por baixo. E não, daqui a pouco vai prejudicar a saúde da pessoa. Né? Então, se o teu aluno chegou, te relatou uma glicose, uma glicemia de 250 ou mais, de repente, conversa com ele, explica que é um valor alto, e orienta ele que vá conversar com o médico para estabelecer qual a melhor estratégia nesses casos. Exato. Eu acho preferível não fazer com esses valores do que fazer na dúvida. Né? E assim, tu passando esse tipo de informação é conhecimento, é credibilidade que tu está passando. Claro. Eu acho que é segurança que tu passa para o teu aluno, né, Com certeza, com certeza. Bom, queria trazer mais uma situação ainda, que agora a gente está falando, né, de hiperglicemia, de não fazer exercício e tal, mas e se durante o exercício começar a acontecer o contrário, a pessoa ter uma hipoglicemia? Porque eu acho que esse é um dos receios que a maioria dos profissionais tem. E se meu aluno tiver hipoglicemia durante o exercício, o que eu faço? Né? Aí lembra que... Eu me lembro de ter trabalhado em algumas academias e sempre tinha como é que eles chamavam? Era um potinho de medicamento, assim, e aí ali tinha sal junto, tinha bolachinha, e eu nunca entendia, né? E aí o que se recomenda, assim, é de ter um carboidrato de absorção rápida, né? Nesses casos, de daqui a pouco baixar o índice glicêmico da pessoa e tu ter alguma coisa ali para repor, né? E já fazer ela voltar ao estado normal, né? Mas antes disso, eu acho que mais importante do que a gente estar pronto do que a gente responder de forma aguda, é a gente estar pronto para uma situação dessa. E aí eu vou falar de novo lá na anamnese.
Por quê? Porque existem... O risco de hipoglicemia durante o exercício ele é maior no aluno que faz uso de insulina. E também em pessoas que usam alguma medicação que atua no estímulo de produção de insulina pelo pâncreas. Então, os tipos que mais favorecem o risco de hipoglicemia. Por outro lado, o aluno que está fazendo tratamento basicamente alterando o estilo de vida, o risco de hipoglicemia ele fica menor. Então, é importante que lá na tua anamnese, tu pegue o teu caderno agenda. O caderno agenda, onde tu vai ter a tua avaliação. E aí lá tu vai questionar o aluno. Será que ele já teve algum caso de hipoglicemia? Será que ele consegue identificar se ele está entrando em hipoglicemia? Porque o que é hipoglicemia? Acho que até é bom botar esse valor. É considerado hipoglicemia quando o valor da glicemia... Vou botar aqui. Vamos de novo. É considerado hipoglicemia quando os valores da glicemia estão abaixo de 70 miligramas por decilitro. Abaixo de 70. Hipoglicemia. Então, na avaliação, é importante a gente conversar. Ele já teve hipoglicemia? Ele consegue identificar? O médico, quais o tipo de tratamento que ele está fazendo? O médico deu alguma orientação para ele em caso de hipoglicemia? Porque normalmente, sim, ele já vai sair os médicos fazem essa orientação para o próprio aluno ter um gel de carboidrato, um sachê de mel, uma bebida isotônica. Então, o próprio médico já vai fazer a orientação para o aluno ter. Mas, claro, nós, profissionais, é bom estar preparado e também ter esses como é que se chamou esse kit? É o kit de emergência, agora tá me lembrando. Mas aí a emergência eu achava que era medicação e tinham coisas ali diferentes de medicamentos, né? Mas era bem interessante. E outra coisa, Guilherme, e além disso, além da gente estar preparado para a hipoglicemia e além da gente ter o nosso kit, eu acho que é importante a gente olhar o contexto em que ela aconteceu. Então, se o teu aluno está dando aula e tu experimentou uma situação em que o aluno teve hipoglicemia, procura verificar assim, será que o aluno se alimentou bem, corretamente, conforme a orientação naquele dia? Será que o aluno tomou a medicação correta naquele dia? Em que momento do treino aconteceu aquela hipoglicemia? Que tipo de treino, né? Que tipo de treino estava fazendo? Você estava fazendo um treino combinado? Foi depois do treino de força? Foi depois do treino aeróbico? Outra informação, tu mudou o treino naquele dia? É porque a diabetes ela é muito peculiar. Ela pode se apresentar de formas diferentes em cada pessoa. Tem pessoas que vão ter uma tendência maior à hipoglicemia, outras maior à hiperglicemia. Então, tu conseguindo mapear em que condições aconteceu essa hipoglicemia, tu consegue estabelecer estratégias para tentar evitar que isso ocorra novamente. E daqui a pouco até entregar informações para o médico daquele aluno, dizendo o que aconteceu e como aconteceu. Porque o aluno, quando o aluno faz uso de insulina e ele vai fazer exercício, o médico precisa fazer um ajuste. Ou faz um ajuste na dosagem da insulina, ou faz um ajuste na quantidade de carboidrato que aquele aluno pode comer antes. Então, a gente levar esse tipo de informação para o médico é mais ferramentas para que todos possam trabalhar. Né? E aí a gente volta a falar de novo da questão da valorização, né? Desse meio de campo que existe aí, né? Essa parceria entre o médico, entre o profissional da educação física, né? Em outros casos de doenças musculoesqueléticas com fisioterapeutas. Tudo isso faz valorizar o nosso trabalho, o nosso serviço. E a gente fica sendo lembrado, né? E isso é muito importante. Não sei se tem mais alguma informação sobre diabetes para trazer. Cara, a gente poderia falar muitas coisas sobre diabetes, né? Tem muitas particularidades. Mas eu acho que por hoje, para finalizar, acho que seria importante só trazer assim, as principais referências que a gente usou aqui. As diretrizes do Colégio Americano de Ciência, Medicina do Esporte. E também algumas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Isso. Que são tudo documentos recentes que a gente usou para embasar nossa aula de hoje. Beleza. E assim como a gente está trazendo informações hoje sobre diabetes,
ao longo do tempo também a gente vai trazer informações sobre outras doenças, né, crônicas que acabam acometendo o público idoso, né? E que em algum momento a gente vai acabar encontrando. Vai, com certeza, e aí a gente dá mais ênfase ainda nessa questão da gente entender realmente qual é o mecanismo dessas doenças, né, e qual a relação do exercício com essas doenças. E isso é fundamental para a gente. E a gente saber conversar isso com o nosso aluno, né, e daqui a pouco com o médico dele. Tudo isso faz valorizar o nosso trabalho, pode ter certeza disso. E a gente vai ser valorizado, vai ser reconhecido, né, vai ser indicado, e assim a gente consegue chegar naquele objetivo que a gente quer. 10 mil. 10 mil. Vamos lá que a gente consegue chegar lá. É isso então, Guilherme. É isso aí então. Ficamos por aqui. Agradecemos aí a presença de vocês e até a próxima. Até a próxima.